Todas as coisas se dissipam onde tiveram a sua gênese, conforme a necessidade, pois pagam umas às outras castigo e expiação pela injustiça, conforme a determinação do tempo. O ilimitado é eterno. O ilimitado é imortal e indissolúvel. Todas as coisas se dissipam onde tiveram a sua gênese, conforme a necessidade, pois pagam umas às outras castigo e expiação pela injustiça, conforme a determinação do tempo. O ilimitado é eterno. O ilimitado é imortal e indissolúvel. Doxografia. Primeiro, entre os que defendem um único princípio móvel e ilimitado, Anaximandro, filho de Praxíades, de Mileto e discípulo e sucessor de Tales, diz que o ilimitado é o princípio e elemento das coisas, tendo sido o primeiro a empregar a palavra princípio. Afirma que não a água ou algum dos outros assim chamados elementos, mas uma outra natureza diferente e ilimitada, da qual seriam formados todos os deuses e os cosmos naqueles contidos. Todas as coisas se dissipam onde tiveram a sua gênese, conforme a culpabilidade, pois pagam umas às outras castigo e expiação pela injustiça, conforme a determinação do tempo. É evidente que Anaximandro, ao observar a transformação recíproca dos 4 elementos, não quis tomar um destes como substrato, mas um outro diferente. Segundo, tudo ou é princípio ou procede de um princípio. Ora, não há princípio do ilimitado, pois se tivesse, seria limitado. No mais, por ser princípio, deve ser não engendrado e indissolúvel, porque necessariamente tudo o que é gerado chega a um fim, e há um termo a toda dissolução. Por isto, como dizemos, não tem princípio, mas ele próprio parece ser o princípio das outras coisas, e abraçá-las e governá-las todas, como afirmam todos aqueles que não admitem outras causas além do ilimitado, como, por exemplo, a inteligência ou a amizade. E é a divindade imortal e imperecível, como querem Anaximandro e a maioria dos fisiólogos. Terceiro, o ilimitado é eterno e não envelhece, e abraça todos os cosmos. Sexto, Anaximandro, companheiro de Tales, dizia que o ilimitado é totalmente responsável pela gênese e pela dissolução do universo. Afirma ainda que a dissolução e, muito antes, a gênese aconteciam repetindo-se tudo isso desde um tempo ilimitado. Sétimo, o movimento é eterno e com ele surgem os céus. Oitavo, Anaximandro não explica a gênese pela mudança do elemento primordial, mas pela separação dos contrários em consequência do movimento eterno. Nono, contrários são quente e frio, seco e úmido, e os outros.
10º. Anaximandro afirma que, por ocasião da gênese deste cosmos, a força criadora do princípio eterno separou-se do calor e do frio, formando-se uma esfera deste fogo ao redor do ar que envolve a terra, assim como a casca em torno da árvore. Quando esta se rompeu, dividindo-se em diversos círculos, formaram-se o Sol, a Lua e as estrelas. 11º. Ele também construiu uma esfera. 12º. O Sol está situado acima de tudo. Em segundo lugar está a Lua, e mais abaixo as estrelas fixas e os planetas. 13º. Há os que afirmam, como Anaximandro entre os antigos, que a Terra, em virtude de sua igualdade, permanece fixa em seu lugar, pois o que está situado no centro e a igual distância dos extremos não se pode mover para cima ou para baixo, ou para os lados. Impossível é também que se mova, ao mesmo tempo, em direções contrárias. Acha-se, portanto, necessariamente em repouso. 14º. Entre os filósofos que admitiam um número infinito de mundos, afirmava ainda Anaximandro estarem muito distanciados uns dos outros. 15º. Anaximandro. Os primeiros animais nasceram do úmido, circunvoltos por uma casca espinhosa. Com o progredir do tempo, subiram ao seco e, rompendo-se a casca, mudaram de forma de vida. 16º. Diz ainda que, no princípio, o homem nasceu de animais de outra espécie, porque, enquanto os outros animais logo aprendem a nutrir-se por si mesmos, o homem necessita de um longo período de lactação. Por esta razão, não teria podido sobreviver em sua origem, tivesse sido assim como é agora. 17º. Opina que, originalmente, desenvolveram-se os homens no interior dos peixes, e após terem sido nutridos, assim como os tubarões, e adquirido a capacidade de proteger-se, foram expelidos e arrojados à terra. 18º. Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras e Arquelau afirmavam que a natureza da alma é semelhante ao vento.